Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de LaTeX. Na aula de hoje eu vou apresentar alguns exemplos de classes de documentos em LaTeX e também falar um pouquinho mais sobre o Overleaf. Para começar, Então, vocês podem só digitar no Google esse nome, Overleaf, e aí o primeiro link que já vai aparecer é aqui do editor de LaTeX Online. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar em entrar, e aqui a gente vai poder fazer o login. Então, aqui eu vou digitar, aqui já aparece meu login, ó, Renata, e aqui agora eu vou colocar minha senha, e eu vou clicar em entre com o seu e-mail. Vocês têm essas outras opções aqui também. Vocês podem logar direto com a conta Google de vocês. Tá? Eu vou, então, entrar aqui no meu Overleaf. E aqui eu tenho, então, a minha página. Aqui eu tenho já todos os meus projetos. Então, o que a gente vai fazer é clicar nesse botão aqui do canto esquerdo, que tem a opção Novo Projeto. E aqui eu vou carregar um projeto em branco para mostrar para vocês. Então, aqui, quando eu for carregar o meu projeto em branco, eu vou digitar aqui, vou chamar de aula LaTeX, dia 3 de novembro. E vou criar. Ó, não dá para pôr a barra, tem que ser, vou colocar 3 hífen novembro. Agora sim. E ele já está aqui criando o projeto. Então, esse aqui é um que eles já abrem o projeto em branco. Então, como que vai funcionar no LaTeX? Eu vou ter sempre uma primeira parte, que seriam essas primeiras 7 linhas aqui, que é o que a gente chama de cabeçalho. E nesse cabeçalho é onde a gente vai carregar os comandos básicos. Os comandos básicos do LaTeX são esse comando aqui, document class, que vai indicar a minha classe de documento que eu vou utilizar, e os pacotes. Então, aqui ele já carregou para mim esse UTF-8 Inputank, que no vídeo eu explico para vocês, que é, na videoaula eu explico que é o pacote que carrega os acentos em português, certo? Então, aqui, nesse cabeçalho, vai ser onde eu vou incluir os comandos que vão valer para o texto inteiro, que vai ser toda a parte de configuração de texto. E aqui, da linha 8 em diante, é onde eu vou efetivamente digitar o meu texto. Então, para fazer bem introdutório, eu vou apagar aqui esse início para mostrar para vocês. Ó, esses itens aqui são os itens básicos para a utilização para a criação de um documento LaTeX. Essa primeira parte, que é a criação do documento, e essa segunda parte, que é o meu texto do documento. Então, eu vou digitar aqui, ó, minha aula. E aí, esse aqui é meu documento básico. Como que a gente vai fazer aqui no Overleaf? A gente vai clicar aqui nesse botão que fala recompilar e ele vai atualizar o que eu digitei aqui nesse PDF que aparece aqui do ladinho. Então, eu vou clicar em recompilar e ele está compilando, ó, e vai aparecer aqui o que eu digitei. Minha aula. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a mexer nesse arquivo, eu vou recolocar aquilo que eu apaguei e vou mostrando para vocês comando por comando. Então, eu vou seguir essa apresentação de slides, que o que ela tem, então, é a parte dos estilos de documentos. Então, o que a gente vai fazer é digitar esse código aqui e ir vendo o que vai acontecendo ali no Overleaf à medida que a gente vai acrescentando esses comandos, tá? Então, o primeiro estilo é o estilo artigo, que é quando vocês querem escrever um artigo científico, aí usa esse estilo. E aí agora eu vou então voltar lá para o Overleaf e ir explicando passo por passo o que cada um desses comandos fazem. Adicionar pacotes. Então, o pacote que tinha era o Inputank.
O que esse pacote faz é permitir que a gente inclua caracteres especiais. Sem esse pacote, a gente não vai conseguir colocar os acentos. Então, eu vou incluir porque a gente quer que o nosso texto tenha acentuação. UTF-8, certo? Aí, ó. Então, já incluí o pacote. E agora, então, o que a gente vai fazer é incluir aqui um outro comando aqui dentro, na linha 3, na linha 4, vou deixar um espaço aqui, e vou colocar contrabarra title. Esse comando title, o que ele faz é dar o meu título. Então, vou colocar aqui, ó, digite aqui o seu título, certo? Então, aqui eu digitei isso. Eu vou abrir, então, vou colocar uma contrabarra title e dentro das chaves eu vou escrever o meu título. O que vai acontecer? Eu vou compilar aqui, recompilar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque ainda eu digitei o título, mas eu não coloquei o comando que faz o meu título aparecer. Para fazer o título aparecer, eu tenho que colocar aqui dentro, contrabarra make title. E aí agora sim vai aparecer o título. Ó, compilei. E aqui, ó, aparece o que eu comentei para vocês. Digite aqui o seu título. Aí, então, o que mais que a gente pode acrescentar aqui? Então, aqui é o meu título, eu vou colocar um outro comando que é contrabarra author, autor em inglês, e vou escrever aqui, digite o seu nome. Então, sempre vai ser entre chaves e a gente vai digitando aqui as informações. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei digite o seu nome, e aí vocês podem ir fazendo aqui, acompanhando, digitando o nome de vocês e fazendo o teste. Aí eu vou recompilar e vai aparecer aqui o meu nome, o que eu escrevi, né? Aí se eu escrever aqui, por exemplo, o meu nome, Renata, vou colocar aqui, ó, professora Renata. E aí aqui vai aparecer como essa opção, professora Renata. Tá? Mas eu vou deixar aqui, digite seu nome para ficar igual o slide que eu disponibilizei para vocês. Aí, a outra coisa que a gente pode fazer é colocar a data. Então, tem um outro comando, e tudo isso a gente vai sempre colocando antes do begin document, que é contrabarra date. Notem que eu vou escrevendo e ele já vai completando aqui embaixo. Então, se eu clicar aqui, ele já completa o texto para mim. Nessa opção, se eu deixar vazio, ele vai aparecer a data do dia como está aparecendo aqui. E se eu deixar escrever a data, aí a gente pode colocar a data que a gente quiser. 13 de novembro de 2020, por exemplo. E aí, claro, eu posso compilar sempre e sempre vai aparecer essa data aqui de 13 de novembro de 2020. Aqui eu vou deixar 100 para ficar bem igualzinho, tá? Lá no nosso exemplo. E agora eu vou incluir aqui um outro item que é o resumo. Então, os artigos, se vocês forem olhar, abrir alguma revista científica para olhar um artigo, os artigos, eles têm um resumo. E esse resumo a gente insere no LaTeX usando contrabarra begin abstract. E aí aqui, digite aqui o seu resumo. Tá? Então, sempre entre o begin e o end é onde a gente vai digitar o nosso texto que a gente quer que fique nessa parte. Então, aqui eu vou dentro, nessa linha 11 é onde eu vou digitar o meu resumo. Eu vou só compilar aqui. Então, aqui eu digitei aqui o meu resumo, que é o que está aparecendo aqui. O que a gente nota? Está aparecendo aqui escrito abstract, que é o resumo em inglês. Então, o LaTeX, ele tem por padrão a língua inglesa. Se a gente deixar, não colocar um pacote para pôr que a gente quer escrever em português, o que ele vai assumir que a gente está escrevendo em inglês. E todos os comentários, os elementos textuais que a gente for incluindo, ele vai incluir como se a gente estivesse escrevendo em inglês e vai incluir os termos em inglês. Então, aqui está aparecendo abstract. Para que apareça a palavra resumo em português, o que a gente tem que fazer é inserir um outro pacote, que é
o pacote Babel. Então, esse pacote Babel o que faz é inserir os comentários em português. Agora, então, em outras línguas. O Babel insere comentários em outras línguas. Para que essa língua seja o português, eu tenho que colocar, antes do Babel, eu tenho que abrir e fechar um colchete e escrever a palavra Brasil com Z, Brasil, que é Brasil em inglês, né? Aí, agora sim, usando o pacote Babel, quando eu for compilar, ele vai aparecer aqui a palavra resumo. E agora sim, o meu texto está em português. Já inserimos o resumo, então agora a gente vai começar a inserir as seções do artigo. Então, os artigos, eles são usualmente organizados por seção, e essas seções, a gente lá, quando vai escrever, por exemplo, ou um relatório, até mesmo um relatório, a gente vai organizando por seções e vai colocando essas seções em ordem numérica, vai numerando elas. E aí, o que acontece no LaTeX, então, que para a gente incluir seções, a gente vai usar o comando _, section. E aí, aqui eu vou, por exemplo, incluir a introdução. E aí, eu vou compilar. Então, ele vai iniciar um título, ó, com o número 1 e a palavra introdução. Então, o que é legal aqui? Que se eu, por exemplo, eu tenho a introdução, que é a minha primeira seção. Aí eu vou pôr a segunda seção agora, que vai ser material e métodos, digamos. E a minha terceira seção, que vai ser resultados. E aí eu vou compilar e ele já vai, ó, adicionando a numeração em ordem crescente. Se eu, por exemplo, mudei de ideia, eu não quero que a seção resultados seja... eu não quero que a seção material e método seja a segunda, eu quero incluir uma outra seção de revisão de literatura. Então, daí eu escrevo aqui revisão de literatura e o que vai acontecer? Quando eu compilar, ele já vai reordenar a ordem, a numeração de todo o meu texto. Então, isso é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, lá no Word, se eu quiser incluir uma seção de revisão de literatura aqui como segunda, eu tenho que ir lá manualmente nas outras seções para renumerar. E aqui no LaTeX, conforme eu vou incluindo e excluindo seções, ele vai atualizando essa numeração automaticamente. Tá, então aqui eu vou apagar esses itens, porque a gente vai estar trabalhando, eu vou colocar bem como tá lá no nosso slide. Então, essa primeira seção lá eu escrevi assim, digite aqui o título da primeira seção. E aí a gente também pode incluir subseções. O comando para criar subseções é _subsection. E agora eu vou colocar, digite aqui o conteúdo da primeira subseção. E vou recompilar. E aí ele vai já puxando, ó, a primeira seção vai ser o 1 e depois já vem direto a 1.1. E assim a gente pode também incluir subseções. Subseções. É só eu escrever outro sub aqui. Então, se eu colocar subsection, ele vai fazer uma outra subseção e ele vai alterar a ordem. Ó, ele já vai puxar 1.1.1 e assim sucessivamente. Se eu for acrescentando outros comandos, ele vai sempre reatualizando a contagem. E _section, vou colocar aqui uma segunda seção, que é bem como está lá nos slides que eu disponibilizei para vocês. E aí a gente vai aqui recompilando e ele vai atualizando. Tá? E aí aqui a gente pode ir digitando textos e editando conforme a necessidade. Então tá, eu vou voltar aqui para o material de slide para mostrar para vocês que o que a gente fez foi exatamente o primeiro exemplo que tem nesses slides. Deixa eu compartilhar aqui, então, ó. Então, aqui, ó, esse aqui era o primeiro slide que tinha toda essa estrutura, todos esses códigos. E aí, no próximo tem um exemplo. Esse exemplo aqui, ele não é no Overleaf, ele é no Tech Studio. Então, se vocês forem, já baixaram o programa,
vocês vai abrir esta tela aqui de vocês e vocês vão digitar aqui os comandos. E aqui, então, esse exemplo é exatamente o mesmo que a gente fez, tá? Que mais que tem aqui? Então, eu fiz o exemplo usando a classe de documentos artigo. Existem outras classes de documentos. Aí aqui tem só um textinho explicando e essa parte aí, daí com parte escrita para quem prefere ler em vez de assistir o vídeo. E aí tem outras classes de documento. Então, a outra classe é a outra estrutura básica é o livro. Então, que vai ser book. Então, o que vai ter de diferente no livro? A gente vai ter capítulos. Então, além das sessões, a gente vai poder adicionar capítulos, que aí vai ser um pouquinho diferente. Eu vou voltar aqui para o meu overleaf. E aqui, então, se eu mudar aqui, em vez de um artigo, eu vou colocar um book. Então, ó, eu vou compilar só para ver o que acontece. Ó, aí ele vai entender que é um livro. Como que vai ser o livro? Então, aqui vai ser o título do livro, digamos, uma página introdutória. E aqui ele vai começar como se fosse um capítulo. Como eu não coloquei o comando /chapter antes, que é o que me inicia os capítulos, ele vai entender que é o capítulo 0. Então, para que eu não tenha o capítulo 0, eu vou ter que colocar aqui /chapter, capítulo 1. E aqui ele não vai... E aí, agora sim, ele vai pegar o capítulo 1. Ó, ele fica uma folha de rosto, porque a capa do livro não tem verso, né? E aí, aqui ele já pegou o capítulo 1. Então, se eu colocar, por exemplo, capítulo 1 e capítulo 2, aí ele já vai atualizar direitinho aqui os números das sessões. Eu vou colocar aqui um capítulo 2. Eu escrevi capítulo 1, daí ele escreveu repetido. Vou colocar, em vez de capítulo 1, vou colocar aqui, ó, nome do capítulo. Ó. Agora sim. Aí ele tá aqui, ó, vai ter o meu capítulo 1, e aqui o nome do capítulo, e aqui já fica aparecendo aqui no texto, ele vai iniciar o segundo capítulo numa nova página. Então, aqui seria mais ou menos... A única coisa que eu fiz foi o quê? Foi trocar aqui em cima a classe de documentos, que em vez de artigo, eu substituí para livro. E ali na apresentaçãozinha, só para finalizar, tem aqui também toda a parte escrita explicando a ideia dos capítulos do livro, e também tem uma parte escrita falando do estilo relatório ou informe. Aí eu não vou entrar em detalhes da parte do relatório, que a gente não vai usar muito, mas também tem essa opção aí como uma classe de documentos padrão do LaTeX. Então, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês aqui no Overleaf é isso. A próxima aula que eu estou preparando, ela vai abordar a parte do modo matemático e alguns outros comandos especiais. Então, isso aí vai ser conteúdo da nossa próxima videoaula. Então, eu vou encerrando aqui a gravação. Uma boa noite para vocês e até a próxima semana na nossa próxima aula síncrona.